Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Você que trabalha no mercado financeiro, gosta de mercado financeiro, compartilha também esse conteúdo aí com outros colegas, curta e se inscreva no canal. Dessa forma, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você também tem aqui na descrição do vídeo depois o link para acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã, também de forma gratuita. Olhando um pouquinho para o mercado, né, no dia de ontem, dia 8 de dezembro de 2021, hoje já dia 9, quinta-feira. Ontem tivemos aí novamente o índice Ibovespa fechando em alta, apesar de um dia de maior oscilação aí nos mercados aí a níveis globais, principalmente aí nas bolsas norte-americanas, com bastante oscilação também durante todo o período. Falávamos desde o início da manhã, no fechamento do nosso Morning Call, que não havia aí um caminho definido ainda para os mercados e muito se cumpriu. Olhando aí para fechamento do mercado aí na Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, os investidores aí aguardavam com bastante ansiedade o fechamento, né, da reunião do Copom, com a decisão aí após o fechamento de mercado em relação à taxa básica de juros, a Selic. Ele veio inclusive em linha, né, não afetou aí o fechamento de mercado, porque o resultado é posterior sempre à definição do Comitê de Política Monetária, mas a taxa posteriormente então foi aumentada em 1,5 pontos percentuais, chegando aos 9,25 que já era previsto aí desde a última reunião do Copom. Falando ainda em indicadores do dia de ontem que acabaram mexendo, esse sim com o mercado, tivemos aí a questão do fatiamento da PEC dos precatórios, por mais que tenha aberto aí um espaço no orçamento e tenha dado andamento à PEC dos precatórios, ela acaba ficando aí no radar dos investidores de forma geral por conta desse fatiamento. E também tivemos ontem um indicador de vendas no varejo no Brasil, que acabou caindo novamente aí em relação ao mês anterior e à expectativa do indicador, o que obviamente aí volta a mexer com o mercado, inclusive, né, com as empresas do setor de comércio, as varejistas de forma geral, e com essa perspectiva em relação ao crescimento e à retomada econômica. Olhando um pouquinho para o exterior, nós tivemos ontem nos Estados Unidos aí um otimismo maior, apesar de certa oscilação, mas também um otimismo maior por conta das informações de que as vacinas aí da BioNTech e da Pfizer, né, elas são eficazes aí contra a variante Omicron. Já tínhamos aí algumas informações, alguns estudos também de que a variante Omicron ela não é tão agressiva, né, e tem menos sintomas aí do que as demais variantes. Isso tudo aí trouxe um pouco mais de tranquilidade aí nos Estados Unidos, também fazendo com que o mercado fechasse em cenário positivo. Um ponto aí que é um alerta a nível geral, o aumento das treasuries, né, os títulos públicos lá nos Estados Unidos, e também a discussão aí sobre o teto de gastos, né, o teto da dívida pública lá nos Estados Unidos, também aí tem ficado aí no radar dos investidores, que se preocupam principalmente com esse detalhe em relação aí ao teto da dívida. Lembrando, a gente já teve essa discussão alguns meses atrás, foi prorrogada aí até o final de dezembro, então o teto de gastos aí para o governo, e caso não seja aprovado aí uma continuidade dessa aprovação de um teto mais alto ou aprovação de um teto mais alto aí para o próximo ano no governo norte-americano, existe aí o risco de shutdown, né, que é a paralisação da máquina pública. A grande defesa aí dos aliados de Joe Biden, né, da base aliada dos parlamentares do próprio presidente, é que os títulos, as treasuries, os títulos de dívida pública são os títulos livres de risco lá nos Estados Unidos, e qualquer calote dos Estados Unidos em relação a isso,
colocaria em xeque aí muito da economia norte-americana, o que tem aí feito com que a oposição olhe um pouco mais atentamente para essa questão do teto de gastos e busque aí um acordo juntamente aí com os demais parlamentares. Então vale a pena continuar também olhando esses desdobramentos que devem aí mexer também com o mercado, não só como aconteceu ontem, mas nas próximas semanas também. Lá nos Estados Unidos também ontem repercutiu o índice de empregos JOLT, né, que veio aí acima do que era esperado também, e também volta aí a favorecer a reunião do FOMC na próxima semana, que acontece aí no dia 14 e dia 15, e pode aí também ter desdobramentos em relação à retirada de estímulos e taxa de juros. Os especialistas e os investidores já ficam ansiosos em relação à próxima semana também. Por outro lado, na Europa, né, as bolsas fecharam em sinal negativo, fecharam literalmente no vermelho, com a queda aí principalmente das ações de empresas de varejo e também novas restrições em relação à Covid-19 que podem aí ser implementadas nos próximos dias em alguns países. Olhando especificamente aí para números de forma geral, nós tivemos ontem o índice Bovespa subindo 0,50% e chegando aí aos 108.096 pontos. O dólar voltou a cair mais de 1%, queda de 1,49% e retornando aí ao patamar de R$ 5,53. Olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu 0,64 a 15.787 pontos. O índice S&P 500 aí subiu 0,31% a 4.701 pontos. E Dow Jones aí subiu 0,10% a 35.754 pontos. Esse foi o fechamento aí das bolsas norte-americanas no dia de ontem. Já olhando um pouquinho aí para a Europa, o euro também voltou a cair, caiu 0,58%, fechando aí na casa dos R$ 6,29. E olhando para as bolsas, então, após as fortes altas dos dias anteriores, principalmente por conta da queda das ações de tecnologia e possíveis lockdowns e medidas restritivas, né, como já falávamos, as bolsas aí despencaram. A Alemanha caiu 0,80% a 15.687 pontos, o DAX. O CAC na França caiu 0,72% e chegou a 7.014 pontos, enquanto no Reino Unido aí tivemos uma lateralização negativa, queda de 0,03% a 7.337 pontos. Já na Ásia, o fechamento de ontem foi positivo, né, como trouxemos aqui no fechamento do nosso Morning Call. China fechou em alta de 1,82% a 14.964 pontos e o Japão, Bolsa Nikkei, fechou aí com alta de 1,42% a 28.860 pontos. Cenário de cripto aí que tem oscilado bastante aí nos últimos dias, né? Desde a sexta-feira, desde a semana passada, com maior oscilação no final de semana também. Ontem vimos aí o Bitcoin voltando a subir, alta de 0,18% aí no fechamento do pregão, e o Ethereum também subindo 2,96%, também números de fechamento. Quem também continua subindo e buscando escala aí é a questão do petróleo futuro, a perspectiva aí para a negociação aí no fechamento de dezembro, o Brent chegando aí a $76 o barril, enquanto o WTI está sendo negociado a $72,66. Temos aí, obviamente, algumas discussões sobre a retomada econômica, né, com alguns países da Europa aí olhando aí para novas medidas restritivas que mexeria, obviamente, aí com o consumo de petróleo. Temos também a OPEP+, divulgando aí um aumento de 400 mil barris de petróleo dia a partir de janeiro, dia 4 de janeiro de 2022, e todo esse movimento tem feito com que o petróleo também oscile bastante aí nos últimos dias. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, né, voltou a ficar abaixo dos 20 pontos, 19,90 pontos. Sempre ressaltamos aqui que o índice VIX acima dos 20 pontos é mais difícil medir aí a trajetória do mercado, né, a oscilação, e ele caiu então novamente 9,09%, com essa estabilidade maior aí com as notícias em torno aí da variante Omicron lá nos Estados Unidos, juntamente com as vacinas.
Caiu também o índice do medo, que mede a volatilidade, né? O risco do mercado de renda variável. Metais, olhando aí para metais futuro, ouro futuro aí fechou ontem a cotação aí para fechamento em dezembro também, $1.782,30. Alumínio futuro a $2.632,75. E o ferro refinado aí oscilando também. Ontem vimos ele chegar aí aos $108, negociação futura, e fechou aí o pregão a $106,77. Tem oscilado bastante, mas melhorou a cotação, principalmente aí com uma retomada maior da economia chinesa. Continuando e olhando agora para fechamento das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem, as principais ações aí que compõem o índice tiveram alta ontem foram CVC-B3, CVC Brasil, que subiu 9,59% a R$ 16,10. Gol 4 também subindo 9,17% a R$ 16,58. As ações aí de Gol 4 e CVC aí tomando um pouco de fôlego, principalmente com o momento aí de ampliação de viagens internacionais, né? Mesmo com a variante Ômicron, mas muitos países ainda com essa possibilidade, e óbvio aí a demanda no final de ano aí, em relação à questão de férias e viagens internacionais acaba sendo maior também, o que favorece aí o momento dessas ações. EZTC3, EZTEC, ontem também subiu 6,44%, chegando a R$ 20,82. MRFG3 Marfrig também subiu 6,30% e chegou a R$ 22,59. MRV3 subindo 5,87% a R$ 12,25. Essas foram as principais altas aí que compõem o índice Bovespa no dia de ontem, dia 8. Já as principais baixas aí ficaram por conta de MGLU3, Magalu, Magazine Luiza caiu 10,62%, chegando a R$ 6,81. Magalu aí, a forte queda de ontem aí, ocasionada principalmente pelos números ruins aí do varejo brasileiro, e as varejistas já se encontram aí com bastante dificuldade aí nos últimos meses, nas últimas semanas, o que acaba obviamente impactando também esse resultado. Ontem também tivemos queda aí nas ações de Prio 3, PetroRio, que caiu 4,37% a R$ 20,97. CCRO3, CCR, também caindo 3,12% e chegando aí a R$ 12,71. Vivo T3, Vivo, Telefônica, caindo aí 1,76%, chegando a R$ 49,08. E fechamos aí as principais quedas do dia de ontem com BRKM5, Braskem, que caiu 1,56%, chegando a R$ 65,54. Fechamento aí no dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores aí que vale a pena ficar de olho. No Brasil hoje temos aí uma agenda sem grandes indicadores expressivos aí que vale a pena ficar de olho. Temos obviamente amanhã a divulgação do IPCA, esse sim uma grande tônica para a semana, juntamente aí com a questão da taxa Selic divulgada no dia de ontem, né? Então hoje aí um dia mais tranquilo nesse sentido. Já olhando aí um pouquinho para âmbito internacional, temos hoje aí lá fora a balança comercial da Alemanha. Vale a pena então ficar de olho nesse sentido, principalmente aí pela zona do euro, aí que sofre também aí nesse momento aí com questão de inflação, aumento dos casos de Covid, né? E também tivemos aí nas últimas 24 horas a mudança, principalmente aí em relação à chanceler alemã. Angela Merkel sai e agora fugiu o nome dele, o Olaf, me fugiu o sobrenome, entra como novo chanceler alemão. As eleições já tinham acontecido, estava no momento de coalizão também na Alemanha, né? E agora temos a definição, então, dessa mudança também no comando da Alemanha. Vale a pena ficar de olho, então, nesses desdobramentos. E hoje também tem os pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, também um indicador que vale a pena ficar de olho, com esse olhar aí para a reunião do FOMC na próxima semana, e olha também para esse indicador. Olhando agora para âmbito político, o que pode impactar o mercado no dia de hoje,
Foi aprovado aí no Senado o novo marco legal do câmbio, né, para operações de câmbio. Instituições financeiras elas poderão aplicar recursos no exterior, mesmo que ela tenha captado aqui no país. Então algumas mudanças aí interessantes aí nesse novo marco legal de câmbio aprovado no Senado e agora que será encaminhado aí para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Existe também algumas outras regras, né, como a possibilidade de um volume maior de dinheiro em espécie sendo levado aí para fora do país, aprovado também nesse novo marco legal para o câmbio. Antigamente poderia sair aí com 10 mil reais, né, ou o equivalente a isso aí em moeda estrangeira em espécie. Hoje você já consegue aí com essa, hoje não, né, mas a partir dessa mudança da promulgação da lei, a possibilidade do equivalente aí a 10 mil dólares ou moeda ou a mesma quantidade em outra moeda, né, para sair com recursos em espécie. Dentro aí da própria questão aí do marco legal para câmbio dessa mudança, existe aí a possibilidade aí de brasileiros abrirem conta em dólar, inclusive aqui no Brasil, em instituições, óbvio, que sejam autorizadas. Então, também tendo uma mudança bem grande nesse sentido, e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, principalmente aí com cada vez mais pessoas querendo investir no exterior, pessoas se protegendo muitas vezes também da oscilação da moeda estrangeira. Então devemos ter muitas mudanças, incluindo aí mudanças aí para importadores e exportadores. Então vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com o mercado financeiro. Ontem aí falávamos que já houve aí o acordo entre Câmara e Senado, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, em relação ao fatiamento, né, da PEC dos precatórios, e esse fatiamento ele já permitiu aí, com a promulgação aí parcial, né, da PEC dos precatórios, a ampliação do teto de gastos aí para o próximo ano, né, liberando então 62 bilhões de reais no orçamento para 2022. Temos ainda algumas discussões no próprio Senado, com parlamentares dizendo aí que foram traídos por Rodrigo Pacheco. Então podemos também esperar alguns desdobramentos nesse sentido no dia de hoje, mas principalmente aí os desdobramentos agora com a possibilidade desse espaço maior no orçamento, que deve basicamente aí auxiliar aí num primeiro momento na implementação do Auxílio Brasil de R$ 400. Inclusive já tivemos a MP, né, a medida provisória aí, que garante a partir do dia 17 de dezembro esse pagamento aí para as famílias brasileiras. Continuando aí, o Senado também no dia de ontem aprovou o retorno da propaganda eleitoral gratuita, entre aspas, né, em rádio e televisão a partir das eleições de 2022. Isso havia sido mudado lá em 2017 e alguns especialistas dizem que é um retrocesso, principalmente porque ela é gratuita para a população, mas ela tem um custo, né, e esse custo acaba sendo utilizado aí de fundo eleitoral, entre outros aí, e isso mexe com o bolso do brasileiro, que é o pagador de impostos. Então essas mudanças também aí sendo trazidas novamente para as eleições 2022, e podemos aí ter desdobramentos nesse sentido, inclusive aí na próxima semana, né, já falávamos disso durante essa semana. Na próxima semana foi adiado a princípio para segunda-feira a votação aí no Senado dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive existe aí o veto aí do fundo eleitoral aí de cerca de 6 bilhões, então também deve ter desdobramentos nesse sentido. E ontem o STF, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Barroso, decidiu aí que as federações partidárias devem ser formadas aí com pelo menos 6 meses de antecedência das eleições. Inclusive nesse sentido aí, o PSB aprovou também aí no dia de ontem aí a possibilidade de federação junto com o PT. Lembrando, existe inclusive, pensando em eleições 2022, a possibilidade aí do PSB fazer chapa junto com o PT para as eleições presidenciais, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva candidato à presidência e o Geraldo Alckmin aí, que deve se filiar aí ao PSB nos próximos dias, vindo aí para compor a chapa como vice-presidente. Então devemos ter essas mudanças. Vale a pena aí um adendo aqui, uma informação: as federações partidárias elas são um pouco diferentes das coligações. As coligações elas são feitas aí para uma única eleição, os partidos se unem aí para
uma definição em uma única eleição e essa coligação pode ser desfeita aí a qualquer momento, né? Mesmo durante o governo aí do candidato eleito. Já as federações, elas têm um propósito diferente, elas trabalham muito mais com a questão de ideologia, e aí deve ser respeitado aí um prazo aí de pelo menos 4 anos da federação, ou seja, os partidos que se unem em federação partidária, eles têm que ficar durante todo o período do mandato aí unidos, né, como federação, e caso aí algum saia, existem sanções também, como perda aí de parte dos recursos aí do fundo eleitoral, entre outros. Então, só para deixar claro que existe essa diferença. E a comissão que avalia a PEC de prisão em segunda instância, essa é uma discussão já antiga, né? E tem uma comissão analisando isso aí na Câmara e no Senado para votação e levar posteriormente isso aí para a votação do plenário. Os partidos que compõem essa comissão fizeram 17 mudanças aí nos membros dos partidos para que pudessem aí barrar o andamento da proposta. Inicialmente aí, a proposta iria ser aprovada por essa comissão e levada aí para plenário, e os partidos então mexendo com isso também deve ter algum burburinho e algum desdobramento aí que impacta o mercado financeiro. Lembrando, essa é uma discussão já antiga, né, que mexe com a questão da prisão em segunda instância, hoje no Brasil, somente após o transitado em julgado e esgotado todas as chances aí de recurso, é que a pessoa obrigatoriamente ela vai presa, né? E existe então essa discussão que após a decisão em segunda instância, a pessoa já poderia começar a cumprir a sua pena e, óbvio, pode ainda abrir novos recursos, mas cumprindo a pena já em prisão normalmente, e essas mudanças aí podem impactar o mercado financeiro também. Continuando e olhando um pouquinho aqui para cenário econômico, ontem, né, a grande notícia do dia era em relação à reunião do Copom, e basicamente aí seguiu em linha, né, aquilo que já estava pré-acordado na reunião anterior, e o aumento veio de 1,5 pontos percentuais, levando a taxa Selic aí a 9,25%. Os analistas e o mercado já começam a olhar aí para os próximos passos, né? Na próxima semana aí temos divulgação, na terça ou quarta-feira, aí a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária, a ata da reunião do Copom, que é mais importante ainda do que o que foi definido no dia de ontem, mas as falas, principalmente aí do Comitê de Política Monetária após a divulgação, já começam aí a trazer alguns insights aí para o mercado, que começa a analisar. Inicialmente aí a taxa deve ser mantida nessa mesma proporção de aumento na próxima reunião do Copom, ou seja, 1,5 pontos percentuais, também na reunião lá de fevereiro. E em um primeiro momento aí o Comitê de Política Monetária diz que deve se manter nessa tocada, nessa pegada, até que realmente consigamos aí mexer com a questão da inflação. Óbvio, existem alguns desdobramentos aí que podem causar com esse aumento da taxa de juros, né, principalmente a estagflação, mas falamos sobre isso daqui a pouquinho. E obviamente esse primeiro momento aí é o olhar aí do Banco Central, do Comitê de Política Monetária. Muita coisa ainda pode mudar até fevereiro de 2022, quando temos aí a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Os especialistas, né, se dividem aí nessa questão de expectativa e o que deveria acontecer em relação à taxa de juros. Parte deles aí colocam aí que esses juros devem aumentar ainda nos próximos meses, né? Temos aí algumas perspectivas, inclusive aí de aumentos consecutivos até meados de 2022, e somente depois do segundo semestre aí a taxa básica de juros voltando a cair e fechando aí inicialmente o ano de 2022 na casa dos 11%, mas ainda um processo aí mais lento, é a perspectiva, principalmente com o olhar aí de Boletim Focus, né, e alguns economistas. Mas alguns especialistas acreditam aí em um aumento maior dessa taxa e principalmente juros permanecendo mais altos durante um tempo maior. Óbvio, não existe consenso, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com o mercado financeiro.
outros especialistas, né, dentro desse mesmo bate-papo em relação à taxa básica de juros no Brasil, acreditam aí que já começa a ser um aperto excessivo da política monetária por parte do Banco Central, com esse aumento de 1,5 pontos percentuais e essa perspectiva de um novo aumento na mesma magnitude em fevereiro poderia aí causar uma grande recessão em 2022. Vale a pena então sempre ficar de olho nessas discussões, mas lembrando aqui, né, muita água passa aí embaixo da ponte, né, até fevereiro de 2022, mas devemos com essas mudanças, com essa perspectiva, cada vez mais ter uma migração aí de recursos de renda variável para a renda fixa. Isso também pode mexer aí com o mercado aí, com o índice Bovespa também. E agora olhando um pouquinho para a economia a nível global, internacional, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, né, deve encerrar aí, existem já diversas discussões, né, o FOMC, que é o Copom, né, dos Estados Unidos, se reúne na próxima semana, dia 14 e dia 15, para algumas definições. Inicialmente aí, falava-se já em rever a questão aí da aceleração de retirada de estímulos, e agora as notícias lá do Federal Reserve dos Estados Unidos mostram que pode-se encerrar os estímulos monetários, né, ou seja, essa compra de títulos por parte aí do Banco Central norte-americano em março de 2022. Essas definições aí devem ser divulgadas somente após a reunião do Copom, mas existe uma tendência nesse sentido, isso é bem antes do esperado, né, e com isso já abriria espaço aí a partir de março, abril de 2022 para um aumento aí da taxa de juros, lembrando aí que o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, já reforçou que não haverá um aumento de juros antes de finalizar o processo de retirada de estímulos econômicos, né? Mas esse processo aí se torna cada vez mais próximo. As primeiras falas eram de aumento em taxa de juros somente em 2023 e já temos essa possibilidade aí a partir de final de março, início de abril de 2022, ter essa perspectiva. Óbvio, ainda precisamos aguardar a reunião da semana que vem, mas tudo isso pode mexer com o mercado, pode ter uma nova valorização aí das treasuries e mexer com as bolsas a nível global. Olhando agora um pouquinho para o cenário corporativo, o que pode mexer com o mercado aí no dia de hoje e nos próximos dias, a Amil, né, empresa aí de planos de saúde, ela pagou aí o equivalente a 3 bilhões de reais para se desfazer de uma carteira aí com 370 mil planos deficitários e 4 hospitais aí que fazem parte aí do seu plano de saúde. Isso aí mexe também bastante aí com o setor de saúde. Inclusive temos aí algumas empresas aí do setor que existe uma boa perspectiva aí para os próximos anos. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, mas reforçando algumas notícias aí que já trouxemos aí durante os últimos dias, e isso obviamente acaba mexendo com o mercado também. Existe aí quem que vai assumir esse passivo, né? A empresa que comprou esses planos. Também qual o principal objetivo, visto que são planos deficitários, mas com certeza aí a expectativa é diluir esses custos também, né, em uma margem maior aí com outros contribuintes de planos de saúde. Olhando agora um pouquinho para outros setores, setor de papel e celulose, né, que cresceu bastante aí também durante o período da pandemia, e a Klabin especificamente aí tem uma evolução aí já pelo 12º ano consecutivo de EBITDA, né, que é o lucro operacional aí da empresa, e o planejamento da companhia é continuar aí esse crescimento para os próximos anos e mantendo essa rentabilidade, trazendo aí mais valor para o acionista também. Reforçando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí notícias que inclusive vêm de falas do próprio CEO da companhia. Falando em companhia, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fez alguns movimentos, inclusive de novos investimentos aqui no país durante o ano, agora ela planeja investir um pouco mais no exterior. Atualmente, aí, cerca de 90% dos ativos dos investimentos da companhia são no mercado interno, e existe agora uma perspectiva de ampliar aí os investimentos no exterior para trazer também mais ganho de valor para a companhia e para os acionistas. Também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. A partir de hoje, né, hoje temos aí a abertura oficial de capital do Nubank lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, né, foi reduzido aí o valor
de precificação das ações pelo momento de empresas de tecnologia, e o valor fixado aí pela Nubank foi de $9 por ação, estreia então hoje na Bolsa de Nova York, e a partir disso, né, o Nubank se torna aí o banco mais valioso aí da América Latina, e a dúvida que permeia aí por especialistas é como ficará aí o foco no cliente, né, após o IPO, visto que esse era um dos grandes diferenciais aí representados pela companhia, pela instituição financeira, mas agora ela se torna um gigante e também terá que responder aí a diversos acionistas que buscam também rentabilidade, então vale a pena ficar de olho, pois com certeza isso movimenta bastante o mercado. E a compra aí da Unidas pela Localiza, né, a fusão das duas empresas que já vem sendo discutida aí há mais de um ano, deve ser definida aí no dia 15 pelo CAD. Existe aí uma incerteza muito grande, principalmente pela divisão aí, né, dos membros do CAD, se essa compra, se essa fusão vai tornar aí um monopólio ou não, e isso também deve ser definido nos próximos dias, então também vale a pena ficar de olho aí nessa mudança que deve ser definida então dia 15 na semana que vem. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h22 da manhã. Temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, a bolsa fechou aí às 5h30 da manhã, com uma alta aí de 1,23% a 15.147 pontos, reforçando aí as altas do dia anterior também, e ainda nos mantendo na Ásia, bolsa Nikkei no Japão, que teve também 2 dias aí de altas consecutivas, hoje fechou aí em queda de 0,47% a 28.725 pontos. Olhando para os demais mercados, a abertura aí já de mercados que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, não existe aí uma tendência definitiva, né, mas a princípio aí as bolsas oscilando entre perdas e 0 a 0, com exceção aí do CAC na França, que nesse momento ainda opera em cenário positivo. Olhando um pouquinho para a perspectiva aí de ações chinesas, né, das bolsas chinesas, um dos motivos aí de ter reforçado aí a bolsa chinesa a alta no dia de hoje também foi o IPP, né, índice de preços ao produtor na China, que veio aí abaixo do recuo, né, em relação ao mês anterior. Inclusive aí veio um pouco acima do que era a expectativa, mas esse recuo aí, principalmente pelo controle do governo, esforços do governo aí para mexer na questão da energia, né? Não tem mais agora uma escassez tão grande, uma crise energética tão grande na China. Isso fez com que o custo aí, o índice de preços ao produtor também caísse bastante, e esse aí é o principal ponto aí que traz um pouco mais de tranquilidade para o mercado no dia de hoje. Olhando aí para as bolsas, então, como eu falei, as bolsas operando aí próximo de um 0 a 0 ou em queda, né? Nesse momento o DAX na Alemanha aí está no 0 a 0, mas oscila entre perdas e ganhos desde as primeiras horas do dia. O CAC na França sobe 0,25% e no Reino Unido também oscilando aí próximo do 0 a 0, mas oscilando entre perdas e ganhos desde as primeiras horas do dia. Já olhando para o pré-market das bolsas norte-americanas, todas nesse momento aí em cenário negativo. Temos aí Dow Jones caindo 0,20, S&P 500 caindo 0,20 e Nasdaq caindo 0,25. Essa é a perspectiva nesse momento, 6h24 da manhã. Óbvio, o mercado é soberano, temos muitas informações ainda que podem mexer com o mercado, indicadores podem mexer com o mercado no dia de hoje e mudar completamente esse cenário. Índice Bovespa aí deve seguir aí as bolsas internacionais, bolsas norte-americanas principalmente. Viemos de alguns dias consecutivos de alta, pode haver um movimento de correção também e realização de lucros, mas o mercado é soberano e não conseguimos cravar nada nesse momento. E além disso, temos o cenário interno aí que pode, obviamente, impactar e potencializar esses resultados. De qualquer forma, amanhã, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo aí para repercutir o que aconteceu no dia de hoje e trazer aí as principais informações que podem mexer com o mercado aí nesse fechamento de semana e já olhando para o início da próxima semana. Um bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.